Bom dia, irmãos. Hoje, 26 de março de 2020, nós estamos iniciando o nosso quinto dia da quarentena espiritual. E nós vamos dar início, então, ao nosso estudo devocional com uma oração feita pela Letícia. Senhor, muito obrigada por esse dia. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer pelo nosso estudo que vamos estar fazendo agora. Quero te agradecer por todas as famílias e pela igreja. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seguindo, então, o estudo do Salmo 91, que fala, nós já vimos isso, que fala sobre a proteção espiritual de Deus sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, né? Depois de vermos ontem, nos versículos 3 a 8, a percepção dos livramentos das guerras ocultas, aquelas que nós não vemos, mas sabemos que existem porque a Bíblia relata isso, nos diz isso. Hoje, nós vamos ver a segunda sessão desse salmo, os versículos 9 a 13, que fala da percepção que nós devemos ter dos livramentos, agora das guerras conhecidas, aquelas sabidas por nós, aquelas que nós temos noção exata de que estamos enfrentando e são batalhas espirituais. Aliás, Paulo aos Efésios, capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Mas contra principados e potestades do mal nas regiões celestiais. Então a nossa batalha vai muito além do que coisas terrenas. As batalhas espirituais são aquelas que realmente atormentam a nossa vida, o nosso coração, nossa mente, né? E seja na família, batalhas espirituais que quem sabe você possa estar vivenciando em família, sejam batalhas espirituais que você possa estar passando pessoalmente, ou até aquelas que nós enfrentamos como igreja, né? Então, o que fazer? Como proceder nesse momento? O Salmo 91 vem nos dizendo isso, nos dois primeiros versículos introdutórios, que nós vimos antes de ontem, que fala que nós devemos, então, habitar no esconderijo do Altíssimo, que é adentrar o Santo dos Santos em oração, firme diante de Deus, com intrepidez. Esse meio de graça nos trará conforto, consolo, refúgio, né? E também descansar das nossas ansiedades, das nossas lidas, à sombra do Rei, que é onipotente. Lembra a imagem do reino ou do Rei, a sombra dele, o descanso, a proteção, o livramento que esse Rei traz. Hoje, então, nós vamos ver a partir dos do verso 9 até o verso 13, a percepção que nós temos, então, de livramentos que nós conhecemos. Eu digo que é a segunda sessão porque, assim como no versículo 3, mais uma vez agora no versículo 9, é iniciada a sessão com a partícula pois, né? E além disso, esse versículo 9, se os irmãos prestarem bem atenção, ele reintroduz aquilo que já foi falado no versículo 1. Então, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, se assemelha muito com o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, é uma reintrodução para nós entrarmos numa segunda sessão que vai falar, então, dos livramentos das guerras que nós sabemos que existem, que nós temos vivenciado, experimentado e observado com os nossos próprios olhos. Vamos ler o texto. Eliette vai ler para nós, versículos 9 a 13. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçará aos pés o leãozinho e a serpente. Amém. Então, em primeiro lugar, a percepção dos livramentos espirituais da nossa alma, aqueles que Deus tem nos trazido enquanto nós buscamos habitação no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente, sobre batalhas conhecidas, elas devem nos levar a
combater as tentações do inimigo. Então, grave isso. A percepção, nós estamos tratando da percepção dos livramentos das guerras conhecidas, guerras espirituais conhecidas, né? E isso, então, em primeiro lugar, deve nos levar a combater as tentações do inimigo, visto que a minha carne é vulnerável. A palavra de Deus diz que o espírito está pronto. Jesus disse, naquela vez no Getsemane, enquanto pedia para os seus discípulos orarem com ele, né, por 3 vezes, no final ele diz, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, porque nós temos ainda a carne fraca, ou seja, caída em pecado, embora o espírito já tenha sido renovado, regenerado, somos regenerados, temos que combater as tentações do inimigo. Por que eu digo isso, combater as tentações do inimigo? Porque, preste atenção, você está com a Bíblia aberta aí, nos versículos 11 e 12, esses versículos que estão num salmo do Antigo Testamento, foram os versículos usados pelo diabo para tentar ao homem Jesus no deserto. São exatamente semelhantes, iguais àquilo que Satanás vai dizer a Jesus lá em Mateus 4. Mas preste atenção, porque no texto da tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, o versículo 1 diz que o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Então são guerras conhecidas, guerras que nós já sabemos e devemos estar muito atentos a elas. Veja o que diz aí no Salmo 91, versículos 11 e 12, e já abra também em Mateus capítulo 4 para você fazer essa comparação comigo e entender então que nós temos que combater as tentações do inimigo. Salmo 91, o Salmo 91, versículos 11 e 12 diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Vai para Mateus 4 e você vai ler nos versículos 5 e 6. Então o diabo o levou, Jesus, né, à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Veja, ele vai citar o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, uma das percepções que nós temos que ter dos livramentos conhecidos, aquelas batalhas sabidas, é o de combater as tentações do inimigo sobre as nossas almas, tá? É isso que quer dizer o versículo 10, quando diz que praga nenhuma chegará à sua tenda. Nós já vimos a questão das pragas no versículo 6, né? Mas aqui as pragas não são meramente pestes ou epidemias, tá? Se trata aqui exatamente de coisas muito mais nocivas, que são as tentações ofertadas pela praga do inimigo nas nossas vidas. Então, ore, entre no esconderijo do Altíssimo em oração, busque a Deus fervorosamente e esteja descansado, ou seja, satisfeito, tranquilo, à sombra do Rei Onipotente, diante daquilo que Ele tem te dado. Ele vai te guardar e você vai poder dizer, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, versículo 2 do Salmo 91. Em segundo lugar, além da percepção que nós temos que ter das tentações, ou de combater as tentações que nós sabemos que estão aí do inimigo sobre nós, essas batalhas, ou combate a essas batalhas, nós temos que combater porque nos foi dada autoridade para isso. Não tenha medo, não tenha receio de batalhar juntamente com o Onipotente e com o Altíssimo, porque nos foi dada a autoridade. Como que eu sei
que eu posso então combater e tenho autoridade para combater as tentações ofertadas pelo inimigo? Está no versículo 13 do Salmo 91, quando diz então: pisarás o leão e a áspide, ou a serpente, né? Calcarás, né? Pisarás com o calcanhar aos pés o leãozinho e a serpente. Serpente e leão, dois animais ferozes, vorazes, né? Que trazem perigo ao ser humano, um possível ataque. E esse mesmo versículo 13, ele é lembrado por Jesus lá nos Evangelhos, em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu queria que os irmãos abrissem também, Lucas 10, 19, quando Jesus está falando sobre dar autoridade aos seus discípulos, aos 70, os irmãos vão se lembrar dessa passagem, dizendo que eles têm autoridade para pisar. A figura de linguagem é exatamente essa, para pisar sobre leões e escorpiões. Diz o capítulo 10, versículo 19, no regresso dos 70, né, a passagem: eis aí vos dei autoridade. Então, a questão de autoridade, para pisardes serpentes e escorpiões, poderia ser serpentes e leões, tá? Mas são animais terríveis, né, ao ser humano, e sobre todo o poder do inimigo. Então veja que o Salmo 91 está falando sobre o nosso inimigo, as tentações do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Está concordando exatamente com o Salmo 91. Mas continue lendo aí o versículo 20 de Lucas 10. Não obstante, alegrai-vos. Continue descansando à sombra do Onipotente, alegre. Não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, porque nós estamos habitados no esconderijo do Altíssimo. Então, veja, o Salmo 91, numa segunda sessão, versículos 9 a 13, nos traz esse consolo, esse conforto, essa esperança das guerras que nós sabemos que existem e estão aí para nos atormentar nesse mundo caído. O inimigo e seus anjos caídos, demônios, estão nos atormentando o tempo todo, tentando provocar a nossa fé, causar desânimo, tristeza aos nossos corações, para que nós não trabalhemos com vigor pela Igreja de Jesus. Mas nós aprendemos hoje a segunda percepção que temos que ter diante das batalhas, agora as conhecidas, aquelas sabidas. E nós sabemos o quanto o inimigo tem tentado contra a nossa vida, contra a nossa família e contra a igreja de forma geral. Então nós aprendemos que nós temos que combater, porque Jesus combateu lá no deserto da tentação. E nós sabemos também, em segundo lugar, que nós temos que combater porque temos autoridade para isso. Jesus fala que ele deu autoridade aos seus discípulos para pisarem sobre serpentes e escorpiões. E o Salmo 91 faz referência também a esses animais que simbolizam uma guerra difícil contra nós, porque são animais ferozes, né? Vamos pensar assim e descansar à sombra do Onipotente e habitar, ou seja, orar, buscar refúgio no esconderijo do Altíssimo. Nós vamos passar por esses momentos difíceis que estamos enfrentando, conforme Lucas 10, 20 diz, com alegria. O texto que nós lemos, com alegria, com satisfação, ou seja, com esperança. Lembra que a alegria não é meramente dar risada, mas estar contente, satisfeito com o comando do nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Como esse Salmo 91 fala no versículo 11 dos anjos de Deus, nós não temos anjinho da guarda não, são os anjos do Senhor, mas que atuam a nosso favor, enviados por Deus. Queria cantar um cântico, já foi cantado também por uma família que enviou os vídeos para nós, que está lá no Salmo 34, aquele texto
conhecido que diz no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, ó provai e vede que o Senhor é bom. Se você está na quarentena dentro da sua casa, o anjo do Senhor está guardando o teu lar. Se você tem que sair para trabalhar por algum motivo, não pode ficar dentro de casa, acredite, o anjo do Senhor te acompanha também em todos os momentos. Amém? Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Amém. Vamos encerrar orando? Senhor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos por mais essa vez estar na tua presença, Senhor. Te agradecemos pelas famílias da nossa igreja, Deus, te agradecemos pela nossa família, porque o Senhor tem nos sustentado, Deus, e podemos, ó Pai, perceber, ó Pai, as bênçãos e o teu cuidado, Deus. Fala com a nossa igreja, Deus, nos dê o amparo, ó Pai, o consolo que precisamos nesse momento, e que em breve, ó Pai, nós possamos estar juntos, ó Pai, outra vez, louvando o teu nome, ó Pai, lá na tua igreja, ó Pai, e na tua casa, Senhor. Amém. Mas que nesses momentos, ó Pai, possamos nos firmar, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, e saber que o Senhor está conosco em cada família, em cada casa, Sim, Senhor. e que as nossas vidas têm glorificado o teu nome, ó Pai. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.